Graça e paz a todos, é com grande alegria que estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, voltamos ao remoto, mas agradecemos a Deus e o louvamos pela oportunidade que temos de cultuá-lo e de ouvir a Tua Palavra, ainda que seja neste momento pela internet. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, lá em 1 Pedro, no seu primeiro capítulo, nós leremos do versículo 10 até o versículo 12. 1 Pedro 1, de 10 a 12 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos nas nossas casas, de podermos, através do celular, da internet ou da TV, assistirmos a este culto, ouvirmos a Tua Palavra, e nós te louvamos por isso. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco, abra os nossos olhos e o nosso entendimento, Senhor Deus, trazendo edificação para a Tua igreja e trazendo salvação para aqueles que não te conhecem. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu amo histórias e filmes de ficção científicas que relatam a respeito de viagem no tempo. Em 1895, um escritor britânico chamado Herbert Wells, ele deu vida ao conceito de viagem no tempo com o seu romance A Máquina do Tempo. Além do livro, existem dois filmes, duas versões, uma de 1960 e outra de 2002. E desde então, eu creio que nossa curiosidade de infância, elas foram estimuladas pela pergunta: como seria viajar no tempo? De lá para cá, quantos filmes já surgiram? Eis alguns deles aqui. De Volta para o Futuro, que é o meu preferido. Bill e Ted, Dois Loucos Perdidos no Tempo, comédia. O Exterminador do Futuro, Os 12 Macacos, Questão de Tempo, Os Vingadores Ultimato e agora, por último, Liga da Justiça, a versão de Zack Snyder. Todos esses filmes, eles aguçam em nós uma vontade de viajar no tempo. Imagine o que poderíamos aprender, o que poderíamos experimentar se nós pudéssemos viajar no tempo. Certamente, em algum outro momento da história, ele deve ter sido bem melhor do que o que estamos vivendo agora. Eu mesmo, se eu pudesse, eu gostaria de viajar no tempo e conhecer os puritanos e visitar também os grandes avivamentos derramados na história. Eu suponho que os cristãos da Ásia Menor, se eles tivessem acesso a uma máquina do tempo, eles também poderiam ter optado por viajar para uma época que não seria tão difícil como a que eles estavam vivendo, pelo fato de serem cristãos, de serem membros do povo de Deus. Eles estavam sendo perseguidos por fazerem o que era certo, eles estavam sendo perseguidos, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, por causa do nome de Cristo. A pressão era muito grande que eles estavam passando. Então, Pedro escreve a estes cristãos, chamando-os de peregrinos e estrangeiros, dizendo que eles são passageiros aqui neste mundo, e os faz olhar para tão grande salvação que eles receberam de Cristo. Foi o que nós vimos nos versículos anteriores. E Pedro diz para eles manterem os seus olhos fixos no céu,
aonde eles têm uma herança guardada pelo Senhor, uma herança que é incorruptível, mas mesmo assim, debaixo de tão grande pressão em que eles estavam vivendo, eles ainda poderiam experimentar algo do céu aqui na terra, que ele chama de uma alegria indizível, uma alegria gloriosa. Pedro, agora, de acordo com os versículos que nós lemos, ele vai direcionar a nossa atenção para o passado, no qual a salvação ela foi também profetizada pelos profetas. O que nós podemos aprender aqui? Primeira lição, eu chamo de um tempo privilegiado. Versículo 10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Pedro, ele procura aumentar o apreço dos seus leitores pela tão grande salvação que eles têm em Cristo Jesus. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai voltar no tempo. Ele vai voltar nos tempos do Antigo Testamento para mostrar a eles que as bênçãos espirituais que eles têm agora são maiores que qualquer coisa jamais imaginada pelos profetas do Antigo Testamento. E com respeito a esta tão grande salvação, esta graça que nos foi destinada, como ele está dizendo aqui, diz o texto o seguinte, que os profetas investigaram e examinaram. Geralmente nós pensamos no profeta dizendo, assim diz o Senhor, quando nós lemos no Antigo Testamento. Mas eles também estudavam diligentemente a respeito da salvação. Eles pesquisavam e eles se esmeravam nisso. Porém, por mais que eles tentassem, eles não poderiam descobrir quando e como esta salvação aconteceria. Eles sabiam da salvação. Eles sabiam do Messias, mas eles não sabiam sobre detalhes. É como se eles estivessem olhando para dois montes. Imagine um monte e outro monte. E um primeiro monte seria o que nós chamamos de um monte do Calvário, onde Cristo morreria pelos nossos pecados. E o outro monte, o Monte das Oliveiras, onde ele voltará em poder e glória. Mas eles não podiam ver o vale entre os dois montes, assim como não podemos quando olhamos para duas montanhas distantes. O próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 13, versículo 17, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E o autor aos Hebreus também vai dizer o seguinte, lá em Hebreus 11, versículo 13, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pedro está dizendo que tanto os seus leitores quanto nós, que lemos esta carta aqui, inspirada, que foi escrita 2000 anos atrás, que nós vivemos em um tempo privilegiado. Certamente, vivemos dias difíceis por sermos cristãos. No mundo todo, a estimativa, de acordo com missões, é que mais de 260 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição pela fé em Jesus, com restrições que vão desde proibições ao acesso de itens básicos como água até a prisão e a morte. Esta semana, meu filho de 10 anos me perguntou, pai, nós seremos perseguidos por causa do Evangelho? Certamente, talvez por um bom tempo ainda não, como acontece nesses países que perseguem, matam, prendem e fazem tanta crueldade para aqueles que são cristãos. Mas uma perseguição silenciosa, sim, pelo fato de sermos seguidores de Cristo. Além disso, o Covid, ele assola o mundo. No Brasil já são mais de 300 mil mortes. E nisso tudo,
o coração de muitas pessoas se voltam para dias mais tranquilos em que vivemos, ou que nós gostaríamos que eles voltassem a ser, como nós gostaríamos de nos ajuntarmos, de cultuarmos a Deus, de termos uma grande festa em família, as aulas voltassem, nós gostaríamos de tudo isso. Porém, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que os profetas do Antigo Testamento, eles se esmeraram e pesquisaram a respeito desta tão grande salvação, e hoje nós vivemos estes dias. Mas como peregrinos que somos, nós também vislumbramos esta salvação olhando para o seu cumprimento total, não olhando para trás, mas olhando para frente, até quando nós estaremos eternamente com o nosso Salvador. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma esperança da vinda de Cristo, e isto se cumpriu, Cristo veio, e hoje nós vivemos o cumprimento desta grandiosa promessa, aguardando outro cumprimento agora, que é outra promessa quando Jesus Cristo vai voltar e nós iremos viver com Ele eternamente. Isso nos leva ao segundo ponto, em que essa tão grande salvação que temos, ela é testificada pelo Espírito. Olha o que diz o versículo 11, diz assim: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Os profetas, eles não estavam escrevendo suas suposições ou seus cálculos do momento da chegada do Messias, ou como seria sua vida e obra. É muito comum pessoas se levantarem como profetas e tentarem saber a respeito do futuro. Mas com relação aos profetas, apesar de estudarem e fazerem isso de maneira minuciosa, como o texto ele diz, eles escreveram guiados e inspirados pelo Espírito de Cristo. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Logo, a mensagem que foi entregue pelo Espírito de Cristo aos profetas do Antigo Testamento é uma mensagem do céu, do próprio Cristo, através do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: o Espírito de Cristo que neles estava quando lhes predisse. O Espírito de Cristo, ele predisse por meio dos profetas. O quê? Os sofrimentos de Jesus, pelos quais eram necessários que ele passasse para a nossa salvação. Existem vários exemplos no Antigo Testamento a respeito dos sofrimentos de Cristo, mas um grande exemplo disso é o profeta Isaías. Ele escreveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. E olha só o que ele fala lá em Isaías 53, versículo 5. Boa parte de 53 vai falar do sofrimento, mas o versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que lhe trouxe a paz que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Mas eles também, os profetas, previam a respeito das suas glórias. Percebam que ele fala dos sofrimentos, mas glória também está no plural. O que significa suas glórias? Os seus sofrimentos e as suas glórias. Ela se refere à ressurreição de Cristo, mas não somente à ressurreição, mas também a todas as glórias do seu reino, as quais nos chegam através da sua obra redentora. Olha só, a respeito da ressurreição, existem vários exemplos também, mas o salmista, no Salmo 16, versículo 10, ele diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Agora, com respeito à glória do povo de Deus e do seu reino eterno, olha o que diz Daniel, capítulo 7, versículo 27, diz assim:
Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Ou seja, depois que o povo de Deus enfrentar provações dos reinos opressores, ele reinará para sempre com Cristo. Através dos profetas do Antigo Testamento, o Espírito de Cristo, ele predisse sobre os sofrimentos e as suas glórias. Sabe o que isso nos faz? Isso nos faz ter certeza ainda mais do conteúdo que está escrito neste livro sagrado que é a Bíblia. Homens foram inspirados e usados por Deus muitos anos antes do nascimento de Cristo. Eles não viram o cumprimento da promessa, mas eles foram inspirados, eles profetizaram e eles creram. Hebreus, mais uma vez, 11:13, diz: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hoje, 2000 anos depois da vinda de Cristo, mais de 2000 anos depois da vinda de Cristo, nós podemos ter a certeza da sua morte, da sua ressurreição. Nós já somos participantes dessas glórias e como os profetas, nós também somos estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo, que é o tema da carta de Pedro, caminhando rumo ao desfecho final, o cumprimento dos novos céus e da nova terra. Por isso, nós podemos ter a certeza de que temos uma salvação privilegiada. Versículo 12 diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. A salvação ministrada pelos profetas não era somente para eles, e eles entenderam isso, mas sim aos crentes, também aos crentes da era da igreja. E isso inclui aqueles a quem Pedro escreveu e a nós. E quais foram as coisas que lhe foram anunciadas? O próprio texto diz no versículo 11, os sofrimentos e as glórias de Cristo, ou seja, o Evangelho. Pedro aqui, ele liga a mensagem do Antigo Testamento com o Novo Testamento e ensina aqui a unidade das Escrituras. Ou seja, a mensagem dos dois testamentos, Antigo e Novo, ela foi anunciada através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou os profetas é quem também inspirou os apóstolos que andaram com Cristo a escreverem os evangelhos, a escreverem o Novo Testamento. E o mesmo Espírito é quem também nos capacita na proclamação do evangelho. Olha só o que o texto diz. Por meio daqueles que lhe pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. O Evangelho, ele é uma mensagem do próprio Deus. No Antigo Testamento, o Espírito de Cristo predisse por meio dos profetas. No Novo Testamento, o Evangelho, ele é pregado no poder do Espírito Santo, que é enviado do céu. O Evangelho é uma mensagem do próprio Deus, não é uma mensagem humana, não é uma mensagem inventada. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o seguinte, ele diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. A palavra de Deus, o evangelho pregado, ele atua com eficácia em nós, porque a palavra do próprio Deus, ela é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto,
Ele diz o seguinte, lá em capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5, ele diz o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por isso, o papel daquele que anuncia o Evangelho é ser fiel ao seu conteúdo. É falar o que realmente a Bíblia diz, pois o mesmo Espírito que predisse a salvação através dos profetas é quem capacita aqueles que anunciam o Evangelho. E por fim, os sofrimentos de Cristo e as glórias posteriores de seu reino são coisas que os anjos desejam examinar, porque o texto diz assim: coisas que até os anjos anseiam observar. Diz o seguinte, o que nós podemos ver com isso, aprender com isso? Os anjos, eles observavam o desdobramento do plano de Deus ao longo da história para salvar a humanidade por meio de Jesus. Ou seja, eles estavam lá. Eles estavam lá quando Deus revelou o seu plano aos profetas. Eles estavam lá quando o Pai enviou o Filho à terra e revelou o seu plano de salvação para a humanidade por meio dele. Os anjos entendem o suficiente sobre a salvação para se alegrarem no céu quando um pecador se arrepende. Tanto que Jesus diz em Lucas capítulo 15, versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O tempo que nós vivemos é um tempo privilegiado. E a salvação a qual nós temos, ela é uma salvação privilegiada que veio do próprio Deus. Esta salvação não é algo inventado pelos homens, mas foi Deus quem a trouxe. Primeiramente, ele fala através dos profetas no Antigo Testamento. Ela se cumpriu quando Jesus Cristo se fez carne e veio morar entre nós. Ele morreu, ele ressuscitou e o Evangelho nos foi pregado. Por isso nós estamos aqui hoje. E ele continua sendo pregado até o dia em que Jesus Cristo vai voltar. E esta salvação ela é tão maravilhosa que os anjos observam do céu o seu desdobramento e eles se alegram quando um pecador se arrepende. Você pode dizer que tem esta tão privilegiada salvação na sua vida? Você tem certeza da sua salvação? Queridos, Pedro, ele procura aumentar o apreço dos seus leitores pela tão grande salvação que eles têm, que eles tinham em Cristo Jesus. Eles estavam passando por problemas, dificuldades, perseguições. Por isso, não importa o quão difícil a vida possa se tornar, quão opressiva ela possa ser, nós temos o privilégio de estarmos vivos e de vivermos em uma época em que Cristo foi revelado e experimentarmos a sua tão grande salvação. A nossa salvação, ela é tão especial que até os anjos observam o desdobramento final delas, e isso nos consola. Você viver no hoje, viver neste momento em que o Covid nos assola além dos seus problemas particulares, não é um desastre. Não é um desastre. Como estrangeiros e peregrinos que somos, nós precisamos entender que nós não somos daqui. E quanto mais os problemas nos assolam, mais nós devemos colocar os nossos olhos na eternidade, no novo céu e na nova terra. Mas talvez você que está ouvindo a mensagem, você tem sofrido. E o mundo sempre oferece uma falsa esperança. Esperança que os homens trazem. Uma falsa esperança. Esperança inventada pelos homens. Mas
Quando nós olhamos para o Evangelho, ele é uma esperança viva, foi algo revelado pelo próprio Deus. Foi ele quem veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu, Cristo morre pelos nossos pecados, ele ressuscitou e um dia ele vai voltar para nos buscar, e esta é uma esperança viva. O Evangelho é uma mensagem de Deus para a humanidade sem esperança. Talvez você está sem esperança. Muitos não têm esperança após a morte, aonde elas irão passar a eternidade. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que nós somos peregrinos aqui neste mundo. E o próprio apóstolo Pedro, ele já disse aqui na sua carta que nós temos uma herança que ela não se corrompe nos céus. Que nós temos uma esperança viva de que um dia estaremos com Deus. E que enquanto nós caminhamos aqui, nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas tudo isso somente por causa de Cristo. Porque Ele sofreu no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte e Ele ressuscitou. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Eu gostaria de terminar o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele fala sobre essa mensagem de esperança. Ele diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não tem esperança, se você não tem certeza da sua salvação, de que um dia você vai estar na eternidade com Deus o Pai, entregue sua vida a Jesus. Aonde mesmo você está, dobre os seus joelhos e confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que clame a misericórdia dEle para que você venha a nascer de novo e ser uma nova criatura. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque nós temos uma salvação privilegiada, tão grande salvação que os anjos assistem. Nós temos, ó Deus, nós vivemos num momento privilegiado, nós podemos aprender sobre Jesus, que Ele morreu, ressuscitou, sobre a sua vida e que Ele vai retornar. Obrigado porque a mensagem das Escrituras é uma mensagem verdadeira. Foi o Senhor quem entregou a nós. E nós podemos acreditar e confiar. Louvado e agradecido seja o teu nome, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico.